Por favor, abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, louvado seja Deus pela vida desses amados irmãos e irmãs que nos ajudaram a adorar a Deus através da música. Bendito seja Deus que tem acrescentado graça e unção à vida dos nossos irmãos que se dedicam durante a semana para se harmonizar, para melhorar, para conduzir a igreja do Senhor em adoração a Ele. Louvado seja Deus. Quando você estiver lá no seu momento de adoração, de oração, ore pelos ministros de altar, ore pelos trabalhadores do ministério infantil, ore por aqueles que trabalham, para que nós estejamos neste lugar e prestemos a Deus um culto cada dia mais agradável aos seus olhos. Em nome de Jesus, nós devemos orar uns pelos outros. Muito pode a súplica do justo em seus efeitos, e às vezes a sua fé está micro, mas Deus sempre é macro em poder. Então o que Deus precisa é que eu e você nos coloquemos diante dEle e apresentemos não só as nossas causas, mas também a causa dos nossos irmãos. O Senhor Jesus ensinou, o que você quer que Deus te faça, peça para que Ele faça pelos outros. Quem intercede ora duas vezes. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Poderoso Pai, nós temos sido ensinados, nós temos aprendido que apenas pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, não nos é possível compreender, apreender e guardar a Tua palavra e praticá-la no dia a dia. Nós somos necessitados, ó Pai, da Tua revelação. E o Senhor sabe que há pessoas aqui necessitadas nesta hora ainda de um toque das Tuas mãos, para que aquela oração que o pastor Cristiano fez lá no início do culto seja real em sua vida, e ele entregue então a segunda-feira nas Tuas mãos, porque o amanhã a Ti pertence, e o Senhor sabe de todas as necessidades as quais precisamos cumprir amanhã. Então toca nesse filho e nessa filha, e ajuda-o a estar aqui nesta hora. Pai, o Senhor sabe quem neste momento precisa ter os olhos do coração iluminados, para ser livrado, ó Pai, para ser guardado, para ser, ó Deus, arrancado do preconceito, e conseguir ouvir a voz do Senhor através da voz do pregador, segundo aquilo que está revelado
no entremeio das letras das Escrituras Sagradas. Poderoso Deus, que essa presença maravilhosa do Senhor seja também sobre os professores do Ministério Infantil, de modo que as nossas crianças recebam uma porção poderosa da Tua Palavra para a vida deles. Seja conosco, Pai, traga alívio agora para todo o incômodo, para toda a dor, faça cessar tudo que não está no Teu plano para as nossas vidas. Ó Deus, e eu ainda, antes de começar a pregar, nessa hora quero levantar as minhas mãos e também convidar os meus irmãos para levantar as mãos, a fim de colocarmos, ó Deus, diante do Senhor, pessoas que conhecemos e que foram alcançadas por essa praga chamada Covid-19. Poderoso Deus, alcança o seu Manuel, o avô do Bruno, o pai do esposo do nosso irmão Ferreira. Alcança o Pai e contraria a lógica da estatística e arranca esse vovô, ó Pai da UTI. Toca também no Sebastião, no nosso irmão Sebastião, da nossa irmã Deusa. Toca nas pessoas que os teus filhos, ó Pai, estão agora apresentando diante do Senhor. Ó Deus Altíssimo, guarda-nos de que essa praga nos alcance, mas se porventura ela bater a nossa porta, que o fogo do Senhor dentro de nós, junto com aquilo que é possível que nós usemos de medicamento, seja suficiente para nos preservar com plena saúde na Tua presença. Ó Deus, tenha compaixão, tenha piedade de nós, é minha oração, em nome de Jesus de Nazaré, junto com a Tua igreja, e quem concorda diga amém. Louvado seja Deus. Laodiceia, que não é a do Edenilson. Cadê o Edenilson? Está ali, cadê a Laodiceia? Ó, tem uma Laodiceia aqui. Laodiceia do Edenilson. Não, aqui nós estamos falando da cidade, que foi fundada em 250 a.C. E lá, então, estava também a igreja de Laodiceia. A igreja de Deus, que vivia na carne. Não no churrasco, mas nas vontades caídas do ser humano caído. Chegamos finalmente à 7ª e última igreja da Ásia Menor, a quem o Cristo ressuscitado enviara mais essa carta, a igreja de Laodiceia, a mais dura de todas as cartas até aqui. As 6 anteriores, que não foram assim tão fáceis de serem digeridas, não chegam aos pés dessa. Tamanha a dureza do Senhor Jesus, ao ponto de essa congregação não receber um elogio sequer. Essa igreja apenas, para não ficar no nada de bom, recebe um convite de Jesus. O convite do Senhor era para todos, mas ele requeria posicionamento pessoal, posicionamento individual. Muitas pessoas confundem adorar com ser algo menos do que amar. Muitos namorados no começo do relacionamento, e muitas pessoas, diante do amor fraternal, têm o mau hábito de dizer uma para outra: eu te adoro, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas o verbo adorar deveria ser usado somente para referir-se ao amor que você e eu, e que toda a humanidade deveria ter pelo Deus Criador. Adorar é amar de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Só Deus é digno de ser adorado. Podemos sim amar uns aos outros, adorar somente ao Criador dos céus e da terra. Não deveríamos e não devemos adorar pessoas, coisas, e nem muito menos quem já partiu dessa terra. Nós somos daqueles que adoram a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que ninguém nunca viu, mas que todos aqueles que se sujeitam a Ele e a sua vontade, vivem bem melhor do que aqueles que duvidam dEle e resistem à sua vontade. A igreja de Laodiceia recebeu apenas um convite,
O convite era para todos, mas Jesus aceitava que apenas um ou dois ou três, que quem quisesse, abrisse então a porta do coração para que ele pudesse entrar. As outras igrejas nós vemos o Senhor falando com alguns que continuavam firmes, alguns que não se sujeitaram à contaminação, ou alguns que estavam vivendo fora da vontade de Deus. Mas aqui o convite é para todos, porém o posicionamento é individual, assim como a salvação. Um cônjuge não pode garantir salvação para o outro, os pais não podem garantir salvação para os filhos, e filho algum, por mais ungido que seja, pode garantir salvação para os pais. A salvação é uma decisão pessoal de uma entrega fundamental do profundo do ser para Jesus Cristo de Nazaré, para então andarmos num caminho estreito e apertado que conduz para a vida em abundância, que independe de circunstância. O convite de Jesus para aquela igreja que não recebera um elogio sequer, está no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Que coisa estranha, a Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço, a Bíblia diz que a igreja é a propriedade de Deus vivo e verdadeiro, comprada para ele pelo sangue de Jesus, e Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, e ele precisava bater na porta e pedir autorização para entrar e então ter comunhão com aquele povo. O povo de Laodiceia era tão autossuficiente ao ponto de conseguir ser igreja sem nenhum relacionamento com Cristo. Que coisa impressionante, imagine, o povo se reunia para adorar a Deus, mas acabava que adorava a si mesmo. Eles eram tão bons, que ao invés de adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles adoravam as suas grandezas. Cristo estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. O povo de Laodiceia conseguia trabalhar e deixar Jesus para a hora do culto. O povo de Laodiceia conseguia assistir os seus programas favoritos e deixar Jesus no quarto, esperando para a hora do secreto. O povo de Laodiceia conseguia fazer muitas coisas sem que Jesus participasse de coisa nenhuma que eles faziam. Pergunte aí para o seu vizinho, do que Jesus tem participado daquilo que você faz? A igreja de Laodiceia acreditava que conseguia viver essa anomalia de ser igreja sem viver na presença do Senhor da igreja, do dono da igreja. A igreja de Laodiceia era o retrato da cidade, uma cidade opulenta, ensimesmada e autossuficiente. Será que existe crente assim? Quando um cristão é assim? Quando ele consegue passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, sem falar com Deus, sem ouvir Deus falar, sem parar na presença dEle. O conselho bíblico é que é para nós buscarmos Deus de dia e de noite. O conselho bíblico é que Deus quer estar conosco todos os dias, conforme o pastor Cristiano leu na palavra de saudação, que na viração do dia, no entardecer, no cair da tarde, quando o homem então ia para o descanso, embora ele não ficasse cansado, mas para o seu momento de folga, então o Senhor vinha para estar com ele, porque Deus não atrapalha ninguém, Ele só ajuda. Deus quer ter comunhão com você e comigo, todos os dias. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não peço nada, só agradeço? Geralmente está mentindo, nem agradece. Porque quem agradece pede alguma coisa.
Porque até para agradecer nós temos que pedir capacidade para Deus. Porque nós não temos capacidade em nós mesmos para sermos inclinados para a gratidão. Cuidado, esse negócio de eu não peço nada, eu só agradeço, pode ser manifestação de arrogância, de prepotência, de presunção, de opulência, de autossuficiência. A igreja de Laodiceia tornou-se como era a cidade, ao invés da cidade tornar-se como Deus quer ou queria que a igreja fosse. Para você ter uma ideia, como nós já falamos aqui outras vezes, essas 7 igrejas estavam localizadas numa mesma região, numa mesma geografia, próximas, alguns quilômetros umas das outras, e todas elas então sofriam volta e meia com a manifestação de terremotos, de abalos sísmicos. E essa cidade de Laodiceia, quando foi alcançada por um desses grandes terremotos, se gabava de não precisar de ninguém. A igreja de Laodiceia abriu mão de precisar, a cidade de Laodiceia abriu mão de precisar de recurso do Estado e de recurso do governo federal. Diferente dos governos das cidades do nosso país, que quando alguém vai no posto de saúde com suspeita de Covid-19, eles dão cibalena não, é paracetamol, ibuprofeno, e vai para casa. Quando você não estiver conseguindo respirar, volta aqui, nós vamos te internar. Aí então o governo federal vai liberar 19 mil reais, 16 mil reais, 20 mil reais, sei lá quanto, e depois então nós vamos dar o medicamento que te cura. Por enquanto nós vamos te dar um medicamento para te enganar, porque o que nós queremos é ganhar dinheiro do governo. Se você morrer não tem problema, nós estamos aqui com o medicamento, mas você que se exploda. Estou falando bobagem? Mas a cidade de Laodiceia disse assim: nós não precisamos de verba de Roma, nós não precisamos de verba da regência estadual, nós temos verba suficiente para nos reerguermos do terremoto, e nós não precisamos de nada nem de ninguém. E a igreja da cidade achou que podia tratar Jesus do mesmo jeito. Assim como a cidade se gabava de não precisar de ninguém, a igreja de Laodiceia abriu mão de precisar de comunhão diária com Jesus. Pergunta para o seu vizinho: você tem comunhão diária com Jesus? Alguns, se forem sinceros, vão responder: o que é isso? Eu vou na igreja domingo, é o tempo que eu tenho para me lembrar dele. Comunhão com ele, o que é isso? Muitos, quem sabe, os que estão sentados aqui, nem na hora da refeição oram mais, porque confunde dar graças com benzer a comida. Não, nós oramos na hora da refeição para lembrar que não é na força do nosso braço que nós conquistamos o pão, é com a bênção do Deus que criou os céus e a terra. Nós damos graças na hora da refeição para lembrar que há um Deus que cuida de nós. Nós damos graças na hora da refeição para, no momento mais sagrado da nossa vida, convidar Deus para fazer parte dele. 3 momentos mais sagrados: quando alimentamos o corpo, quando fortalecemos a alma, e quem é casado, quando se relaciona com o seu cônjuge. Nesses 3 momentos, vale orar. Apóstolo, até na hora do sexo? Sim, sexo é sagrado. Mas muitos cristãos se tornam que nem porco. Já vão fuçando nas panelas, enchendo o prato, nem lembra que Deus existe. Tomara que não tenha nenhum roncador por aqui. Mas se tiver, que a última refeição tenha sido a última que você coma que nem porco. Nós devemos nos assentar à mesa como filhos de Deus e agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Posso ouvir um amém? Amém. Apóstolo, você é um pouco abusado. Está me chamando de porco?
Não foi minha intenção. A minha intenção é que você viva como filho. A igreja de Laodiceia se gabava de não precisar nem de Jesus. Você sabia que há muitos cristãos assim? Há muitos filhos de cristãos assim. Eu não sei por que meu pai e minha mãe pegam tanto no meu pé para eu andar atrás desse tal de Jesus de Nazaré. Certamente seu pai e sua mãe já tentaram viver sem ele e tiveram muita dor de cabeça, e por isso sonham, anseiam que antes de você ficar de cabelo branco, você descubra que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria. Jesus Cristo clamava por intimidade com o povo da igreja de Laodiceia. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha que coisa interessante, irmãos, que lição maravilhosa. A postura do irmão da esquerda não atrapalha a postura do irmão da direita. Se o irmão da direita não quiser, se o da esquerda não quiser, se o do meio quiser, Jesus entra na casa dele e ceia com ele. Isso significa que nós não fomos chamados para sermos fiscais da vida um do outro, nós somos chamados para levar as cargas uns dos outros. E eu só consigo te ajudar se Jesus estiver ceando comigo, comendo comigo, vivendo comigo, sendo o centro da minha vida. E muitas vezes nós não fazemos o que temos que fazer e ficamos criticando quem não está fazendo o que nós também não estamos fazendo. E é maravilhoso ver que Jesus dá para aquela igreja que não estava nem aí para ele, a oportunidade de que cada um decidisse como é que gostaria de continuar a sua vida a partir daquela carta. E eu preciso repetir isso, não dá para falar disso sem lembrar do Gil Gomes. Quem lembra? Olha quanta gente. O povo da noite está melhor do que o povo da manhã. Você decide. Deus é o Todo-Poderoso, mas quem decide como será a sua vida, o seu cristianismo, o seu relacionamento, se Jesus está para o lado de fora da sua vida, ou se Ele está para o lado de dentro, se você provoca alegria ou náuseas nele, é você, sou eu, somos nós. O que o irmão escolhe não atrapalha as minhas escolhas. Ninguém pode dizer: eu não consigo viver na presença de Deus por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Então você não segue Jesus, você segue o fulano, o ciclano e o beltrano. Eu sigo Jesus de Nazaré, todo dia pela fé. Olha, se tem alguém que lida com pepino, com problema, com coisa difícil, todo dia, eis aqui essa pessoa. Oh, se tem alguém que precisa todo dia depender de Deus para ter o que falar para as pessoas, em situações que a gente ouve e nem sonha com o que vai dizer quando a pessoa fechar a boca e está aqui. Se tem alguém que você, quem sabe, não conheça, que tenha também alguns problemas mais pessoais para resolver, está aqui. Mas se você quer conhecer alguém que vive vida em abundância, que vive vida e vida em abundância, está aqui também. Porque vida em abundância não depende da circunstância, mas da pessoa de Jesus Cristo dentro de mim, guiando, comandando e conduzindo a minha vida. Jesus veio trazer vida em abundância não para a vida além, mas para a vida aqui na terra. Mas é preciso decidir. Decida! O milionário fez essa música para a esposa dele: decida, mulher, ou é minha ou você é do outro, mas decida, para de embromar. Jesus está dizendo para você: decida. Você pertence a quem? Ao Buda, ao Confúcio, ao Maomé, ao apóstolo, ao pastor ou a Jesus Cristo de Nazaré? Qualquer um desses tem capacidade para te frustrar, mesmo os que já morreram, mas Jesus de Nazaré veio para te dar vida e vida em abundância. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa absurda! A cidade mais bem estruturada,
mais rica de todas as cidades, e consequentemente tinha lá a igreja mais bem estruturada, a igreja mais rica. A essa cidade, a essa igreja, Jesus Cristo de Nazaré endereça a carta com palavras mais pesadas. Interessante, não é? Que de repente, para uma igreja como essa, bem estruturada, rica e abastada, todos os pastores da terra gostariam de então ser o mentor delas. A maioria dos crentes gostariam de participar daquela cidade, daquela congregação. Lá tinha de tudo. Para essa igreja, Jesus manda uma carta descendo o cajado, mostrando também para nós que o que nós mais valorizamos, mais uma vez na terra, não vale nada. Meu Deus, como é difícil para mim não usar aquela palavra. Mas tem gente usando errado, eu tenho que me policiar e parar de usar. Tudo que você e eu mais valorizamos na terra, no céu, vale esterco. Fica melhor assim, né? Interessante que quem mais tem ojeriza dessa palavra é geralmente quem mais faz essa palavra. Não, para essa igreja Jesus vai mandar uma carta muito cuidadosa, porque olha, essa igreja poderia patrocinar o evangelho para se espalhar sobre a face da terra. Lá na igreja de Laodiceia tinha dono de banco. Lá na igreja de Laodiceia tinha industriários da área têxtil. Lá na igreja de Laodiceia tinha irmãos que, se decidissem, poderiam sustentar todas as igrejas da Ásia. Ah, João, para essa igreja aí vamos mandar uma carta mais light. Não, João, para essa aí nós temos que ser mais firme, porque ela está vivendo a ilusão das riquezas. Que loucura, não sou eu que estou inventando, é o que está aqui na Bíblia. Uma pergunta: o que essa carta que nós acabamos de ler tem em comum com todas as outras 6? Você percebeu? O que ela tem em comum com todas as outras 6 cartas é o seu conteúdo final. Veja aí o versículo 22, o último versículo da carta da igreja Laodiceia. Aquele que tem ouvidos, compreenda ou ouça o que o Espírito revela às igrejas. Olha que interessante. Independente se tinha elogio, se era só exortação, se era um convite, seja o que fosse, sempre no final, o Cristo de Deus diz para a igreja: quem tem ouvidos, ouça, ou seja, ouça quem quiser. O que significa isso? É possível ouvir e não entender. É possível ouvir, entender e não se arrepender. E assim continuar vivendo conforme a obscuridade do mero raciocínio intelectual, sem nenhum temor e sem nenhuma revelação de Deus. É possível ouvir todas essas mensagens e entrar por um ouvido e sair pelo outro. De novo se manifesta o grande respeito que Deus teve por aquela igreja e tem por essa igreja. O grande respeito que Deus tem pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Ele manda o recado, mas dá ouvidos quem quiser. E eu quero lembrar que todas as mensagens estão no YouTube. Se você já esqueceu que a primeira igreja foi a de Éfeso, a segunda foi a de Esmirna, a terceira foi a de... Procura aí na Bíblia. De Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que as igrejas tinham em comum é que todos tinham a oportunidade de dar ouvidos ou não àquilo que o Senhor estava falando. E aqueles que dessem ouvido e entendessem, tinha ainda a opção de se arrepender ou não. Impressionante.
como mesmo para a igreja que não recebera um elogio sequer, e que além de tudo estava vivendo sem nenhuma busca de intimidade, Jesus Cristo de Nazaré expressa o amor de Deus e oferece para aquela igreja a oportunidade de mudança de vida. Veja o que está escrito aí no versículo 19, olha que coisa interessante e assombrosamente maravilhosa. Jesus diz para aquela igreja: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Eu estou sendo duro dessa maneira com vocês porque eu amo vocês. Então o que nós devemos fazer, Jesus? Seja diligente e arrepende-te. Se apresse e antes que a coisa fique pior, se arrependa. Se apresse e antes que a morte chegue, se arrependa. Se apresse e mude de vida, porque pode ser que não dê tempo. E se a minha vida for tirada, estando eu fora da vontade de Deus, não vai adiantar fazer culto de sétimo dia. Não vai adiantar dar oferta, sei lá para quem. Para me tirar do lugar para onde eu escolhi viver, porque decidi viver fora dos princípios de Deus. Sê diligente e arrepende-te. A disciplina divina é movida por amor. Em Hebreus 12:10 está escrito: portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Os nossos pais nos corrigiam segundo a curta visão deles, para nos conduzir para alguma coisa que eles acreditavam ser o melhor para nós. Deus nos corrige para nos conduzir à sua santidade, porque estando no centro da vontade de Deus, separado de tudo que não presta, a nossa vida vai bem melhor sobre a face dessa terra. Ou seja, a disciplina divina nos livra de tudo que é profano. A disciplina divina nos livra de tudo que é sujo, de tudo que é ilegal, de tudo aquilo que cedo ou tarde vai nos causar algum tipo de dano. Deus não nos chama para a santidade por capricho. Deus nos chama para a santidade porque santidade é lugar de vida e vida em abundância. Preso eu vivia em angústia e solidão, era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou, com amor imenso, hoje livre estou. Canta comigo. Hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre, para sempre, amém. O Senhor nos liberta de uma vez por todas, mas é possível com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, gradativamente, paulatinamente, nós o empurrarmos para fora de nós. E ainda que Ele nos tenha com todo amor, carinho e cuidado, é possível que nós o obriguemos a viver do lado de fora das nossas vidas. E o poeta disse: eu sou livre para sempre. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a primeira pessoa de quem o Senhor nos livra é de nós mesmos. A disciplina divina visa sempre nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 21 de Apocalipse 3. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Por que que Jesus venceu? João 8:29, aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que que eu preciso ser liberto de mim mesmo? Para não fazer a minha vontade, porque a minha vontade, na maioria das vezes, vai contra a vontade do meu Pai Celestial. A vontade de Jesus foi apenas uma vez contra a vontade do Pai, e quando ele pediu algo contra a vontade do Pai, o Pai disse não para ele. Aliás, ele mesmo disse não para ele, antes que o Pai respondesse. 3 vezes Jesus orou, pedindo para ser livrado de morrer no seu lugar e no meu, na cruz do Calvário. 3 vezes Jesus disse para o Pai: Pai, eu não quero morrer, pelo menos não agora. Não tem como atrasar um pouco, mudar esse plano? Se não tiver como, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A disciplina de Deus visa nos conduzir para o centro da sua vontade, ainda que a vontade seja que nós morramos crucificados na sexta-feira, mas seremos ressuscitados no domingo. Posso ouvir um aleluia? Jesus foi crucificado na sexta, mas foi ressuscitado no domingo, porque a morte dele estava no centro da vontade de Deus. Quando aquilo que você está passando, por pior que seja, esteja no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que vai chegar a hora das pastagens verdejantes e das águas tranquilas. Quando nós estamos dentro de Jesus e Jesus está dentro de nós, não há ferrolho nem portas que possam impedir a vontade de Deus de se cumprir na nossa vida. Posso ouvir um amém? Versículo 14. O Senhor Jesus fala para aquela igreja poderosa, rica, abastada, opulenta, autossuficiente, prepotente, que nem a cidade. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Jesus estava dizendo: quem está falando com vocês conhece os céus e a terra. Quem está falando com vocês tem todo o universo na palma de suas mãos. Quem está falando com vocês é maior do que qualquer banqueiro, é maior do que qualquer industriário, é maior do que os maiores que vocês conhecem. Quem está falando com vocês é aquele que da parte de Deus tem tudo que vocês precisam. Quem está falando com vocês é o Criador das fontes de águas quentes de Herápolis e também das águas frias de Colossos, que estão uma à sua esquerda e outra à sua direita, e os dois banham vocês. Só que aí na cidade de Laodiceia não chega água quente nem água fria. A água, quando chega aí pelos canais, chega água morna. Então vocês, povo de Laodiceia, que acham que são grande coisa, na verdade vocês servem só para provocar ânsia de vômito. Vocês não são uma água quente que pode curar, e nem uma água fria que pode refrescar. Vocês são uma água morna, que serve para quando a gente está com constipação intestinal, com náusea estomacal, provocar então o vômito. É assim que vocês são. Quem está falando com vocês, povo de Laodiceia, sabe exatamente quem vocês são. Era o que Jesus estava dizendo para aquela igreja. Que vale lembrar que o Senhor sempre fala com o povo no contexto pessoal de cada um, assim como Ele faz conosco. Posso ouvir um aleluia? Jesus continua dizendo: quem está falando com você conhece não só as obras de suas mãos, mas também as obras do coração. Quem está falando com vocês sabem porque vocês fazem o que vocês estão fazendo. Quem está falando com vocês conhece as profundezas do seu ser, conforme está aqui no versículo 15: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Quem está falando com vocês sabe que vocês não são nem totalmente santos, nem totalmente profanos. Vocês são meio barro, meio tijolo, não, nem uma coisa e nem outra. Não sabe quem são. Era o que Jesus estava dizendo para aquela igreja de Laodiceia. E eu peço que você me ajude pela terceira vez.
Diga aí para o seu irmão, pergunte para o seu vizinho: quem és tu? Mundano, profano ou santo? Separado para Deus. Veja bem, santo não tem nada a ver, como eu já disse, com perfeição, mas tem a ver com um propósito claro e definido de vida, de viver para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existem pessoas perfeitas, tem pessoas que aceitam o desafio de crescer para a salvação, mas existem pessoas santas, que aceitaram ser separadas para viver na terra, para a glória do Deus que ninguém nunca viu, mas que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Versículo 16: e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem está falando com vocês sabe que vocês são crentes carnais, mundanos que creem em Deus, amam a Deus, mas priorizam satisfazer as vontades da carne, os desejos da alma, os anseios lascivos do hedonismo que adora a si mesmo, e tem que se afundar nos prazeres momentâneos e fúteis. A maior discussão dos crentes carnais é o que pode e o que não pode. E o crente espiritual, se ele desconfia que desagrada a Deus, ele já tira da vida dele. O crente carnal, ele fica procurando posicionamento favorável na internet. O crente carnal fica procurando motivo para não perdoar, fica procurando motivo para descasar a 10ª vez e casar a 11ª vez. O crente espiritual que teve que casar a 2ª vez, ele lamenta, porque ele casou para ficar casado uma vez só, porque Deus odeia o divórcio. O crente espiritual está no 2º casamento, sofrendo, comendo o pão que o Satanás amassou por ele e pela mulher dele, mas ele vai ficar firme. Eles vão ter que se consertar, porque ele não quer ir para o 3º casamento. Já basta ter praticado o que Deus odeia uma vez, não vai praticar 2. Mas o crente carnal, ele acha motivo para tudo, resposta para tudo, respaldo bíblico para tudo. O crente carnal é como o povo de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, então o senhor fica aí que eu fico aqui, e assim eu vou conduzindo a minha vida. De vez em quando nós nos encontramos, eu devolvo o meu dízimo, de vez em quando eu dou oferta, e o senhor fica na sua, que eu fico na minha. Um dia nos encontraremos. Aí Jesus fala: é verdade, querido, no juízo final. Arrepende-te, disse Jesus, ainda há tempo. Mas Jesus, eu vou repetir, estava falando para aquele povo: quem está falando com vocês sabe que vocês são crentes carnais, mundanos, creem em Deus, amam a Deus, cultuam a Deus, mas não priorizam a vontade de Deus, priorizam satisfazer as vontades da carne, os desejos da alma, os anseios lascivos do hedonismo que adora a si mesmo e que tem que se afundar nos prazeres momentâneos e fúteis. O crente carnal recebe 300 WhatsApp por dia. O crente carnal passa horas nas suas séries. O crente carnal sabe tudo de quase tudo desse mundo, mas não conhece Jesus de Nazaré. Quando tem que fazer qualquer coisa para Jesus, ou falar de Jesus para alguém, liga para o pastor, liga para o discipulador, liga para o irmão mais velho, ele nunca está pronto. Sabe por quê? Porque é crente carnal. Pergunta aí para o seu irmão: quem és tu? Frio ou quente? Se for um dos dois, tem jeito. Mas e se for morno? Tem jeito também, o dia é hoje. Pastor não dá jeito, apóstolo não dá jeito, presbítero não dá jeito, diácono não dá jeito, cantor não dá jeito, mas Jesus de Nazaré dá jeito.
Para Jesus de Nazaré, aquele ditado não vale. Pau que nasce torto, na mão dele não morre torto, porque ele era carpinteiro. Diga para o seu vizinho, tem chance para nós. O que nós precisamos é apenas dar ouvidos. Ele está falando, Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Se você fizer tudo que dá na sua cabeça, você vai ser conduzido para a morte. Mas se você fizer aquilo que o Espírito testifica ao seu espírito, que comunica com a sua alma, que testifica com a palavra, então, ainda que você esteja passando maus momentos na terra, você terá direito à vida e vida eterna. E depois de Jesus falar tudo isso com aquela igreja, no versículo 17, Jesus disse que eles estavam dizendo dentro deles, diante de tudo que ele estava falando: eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Não quero nem entrar nesse mérito hoje, de tanta gente que tinha tudo e de repente partiu e ficou tudo aí. O crente carnal, ele sempre está certo. Ele é o crente teologia pura. Ele se dá bem com todo mundo, com romanos, com judeus, menos com Jesus. Ele consegue estar em todos os lugares com todas as pessoas. Ele só não consegue andar com Jesus de Nazaré. Ele só não consegue viver o conselho que Deus deu para Abraão. Abraão, eu estou cansado de esperar para cumprir a promessa na sua vida. Já faz 20 anos que eu falei com você. Então seja perfeito e anda na minha presença, porque daí a sua esposa, que já não quer mais nada com você, vai começar a ter libido, e você também, que não está funcionando e prestando para nada, vai começar a ter libido por ela, e vocês dois vão namorar, e eu vou dar o filho que você está esperando. Mas para isso, Abraão, você precisa andar na minha presença. O povo de Laodiceia conseguia andar com romano, conseguia andar com judeu, conseguia andar com grego, só não conseguia andar com Jesus de Nazaré. Aí na igreja pós-moderna nós temos cristãos que conseguem se dar bem com todo mundo, menos com Jesus. Conseguem tudo quanto é festa, menos na vigília, menos no GF. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Quem aqui já foi noveleiro para dar uma relaxada? Quem já assistiu novela? Quem? Confessa e deixa, irmão, pelo amor de Deus. Eu já fui, assisti a todas. Acho que a última foi aquela da Juma Marruá. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas sempre nos finais da novela aparecia aquele mundaréu de nome, e o único que eu conseguia ler direito era esse último. Qualquer semelhança com os fatos terá sido mera coincidência. E eu pensava, quem será que é esse artista, hein? O cara está em todas, terá sido. Para mim era o nome de uma pessoa. Terá sido mera coincidência. Tudo que eu estou falando aqui, se estiver caindo alguma coisa para você, terá sido mera coincidência? Não. É Deus que está falando com você. E com quem que Deus fala? Com quem Ele ama. E quem ouve o que Deus fala? Quem quiser. Porque quem não quiser, Ele não vai brigar a ouvir, mesmo que Ele queira mudar, transformar, abençoar e preparar para vê-lo face a face. Caminhando para o final, ninguém vai dizer aleluia? Jesus disse para aquele povo que estava dizendo que era rico: você não reconhece, mas na verdade você é miserável, você é digno de compaixão, porque você é pobre, cego e nu. Jesus de Nazaré estava dizendo para o povo da igreja de Laodiceia que a riqueza terrena, que a opulência humana, que o status para Deus no céu não vale nada. Eu estou dizendo que é para você jogar sua caderneta de poupança fora? Para você deixar seu carro na praça? Não.
O que eu estou dizendo é que as nossas conquistas materiais, se não estiverem vindo depois do Senhor, mesmo que sejam conquistadas com muito labor do suor do rosto, para Deus não vale nada, no sentido de nos absolver, de nos justificar, de nos habilitar a ter comunhão com Ele. Para Deus, tudo precisa ocupar o seu devido lugar, e a grandeza do amor de Deus, manifesto através de Jesus Cristo, leva então o Senhor da igreja a um ato de misericórdia. Olha aí o versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho. Lembra que a igreja não precisava de nada, certo? Jesus disse para ela: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Olha aí, Jesus não tem problema com riqueza. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Mas Jesus estava dizendo para aquela igreja: troque o tesouro terreno perecível pelo tesouro espiritual eterno. O que significa isso? Mateus 3,10, preste atenção: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, mesmo que esteja coberta de ouro. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz à pá a sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. O que Jesus estava dizendo para essa igreja? Prefira estar cheio do fogo purificador do Espírito Santo. Prefira ter o Espírito Santo acima de todas as coisas que você pode conquistar passageiramente sobre a face da terra. Com isso, ele não estava dizendo que você não possa conquistar, ele estava dizendo que antes de desejar as coisas terrenas, deseja ainda mais e primeiramente as coisas do céu. Quem me entendeu, dá um glória a Deus. Tudo que você conquistar na terra não vai te absolver diante de Deus, se você não buscar primeiro o Espírito Santo, para te capacitar a viver no centro da vontade de Deus na terra. Jesus tem uma pá. Com essa pá, Ele vai separar o sujo do limpo, o trigo do joio, o santo do mundano, o justo do profano. Quem é que vai definir a separação? Sou eu. Eu quem defino se eu sou trigo ou se eu sou joio. Eu que defino se serei santo ou se serei profano. Eu é que digo sim ou não para o convite da graça de abrir a porta para Ele entrar, cear e me transformar de dentro para fora. Jesus estava dizendo que todos os milionários de Laodiceia, donos de banco, industriários juntos, não podem comprar o tesouro maior, o tesouro não perecível, a vida eterna. Eu já estou terminando. Mas grave essas últimas frases. O crente que toma a decisão de viver na carne, de viver mundanamente, se torna apagado, fraco e morno. Por quê? João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Se eu decidir ser um cristão carnal e mundano, eu vou viver uma vida apagada, fraca e derrotada. Por quê? Porque vida vitoriosa, abundante e poderosa só na presença e na dependência do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não anda com o cristão decididamente mundano. O Espírito Santo não anda com o cristão que decide viver
na carne. E por isso o Senhor Jesus diz: além de comprar de mim o ouro purificado pelo fogo que vem do trono de Deus, mude as suas vestes, adquira de mim roupas brancas, para que possas cobrir a tua nudez, porque as roupas que você se gaba de usufruir das indústrias de Laodiceia, elas não podem encobrir diante de Deus as coisas que você faz em secreto, mas que Deus vê tudo. Com isso Jesus estava dizendo: mude a sua conduta, busque vida regida, guiada, conduzida, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Qual que é mesmo essa marca que tem um azinho aqui? Eu ganhei essa camisa aqui. Aramis. Se a marca da camisa é Aramis, não salva o seu nariz do dedo de Jesus Cristo de Nazaré. Mas se sobre você está aspergido o sangue de Jesus, porque você abriu a porta do coração e decidiu viver na sua vontade, tanto faz a marca. O que importa é a glória que resplandece através da sua vida e não a marca da camisa que você usa. O Senhor Jesus diz: muda a sua conduta, troque as suas vestes, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu disse que era a última vez, mas vou precisar da sua ajuda mais uma vez. Pergunta para o seu vizinho: quem guia você? É o WhatsApp? É o Face? É o Insta? É o TikTok? Quem guia você? Quem guia você é a pessoa com quem você passa mais tempo. E aqui está escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem guia você? E Jesus diz: olha, as roupas de Laodiceia não resolvem a sua causa espiritual, e nem o colírio produzido aí, embora seja o melhor do mundo. Então eu te aconselho a comprar do colírio que eu posso dar, para que você então passe a enxergar claramente. Porque o colírio da terra não dá visão espiritual. 1 Coríntios 2,14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois isso parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O respeito de Cristo por nós é muito maior do que o nosso temor. O quanto Jesus te respeita, o quanto Jesus me respeita, se nós respeitássemos uns aos outros a metade, seria suficiente para que o mundo ao nosso redor se tornasse um pequeno céu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou ter comunhão profunda, comunhão transformadora, comunhão provedora, comunhão que satisfaz. E eu tenho direito de bater na porta, porque eu te comprei com o meu sangue. Você está em minhas mãos, mas eu só posso cuidar de você de modo especial se você abrir a porta para que eu reine sobre a sua vida. Talvez, meu irmão e minha irmã, algumas atitudes suas tem expulsado o Espírito Santo de dentro de você, mas nessa noite ele está batendo a porta pedindo permissão para voltar. E aí eu então te pergunto: quem és tu aos olhos de Deus? Quem você decide ser a partir de hoje diante de Deus? Ou o que você mudará hoje para poder caminhar mais leve em direção à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Vou repetir: o que você começará a mudar hoje para caminhar mais leve em direção à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu disciplino e corrijo, diz o Senhor, a todos quantos amo.
Levante a sua mão direita, porque o poeta fez da promessa de Jesus uma canção que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Poderoso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus ajudador. Obrigado porque o Senhor não nos acusa, o Senhor nos convence da vida fora da tua vontade, porque fora da tua vontade é garantia de sofrimento, é garantia de morte, é garantia de fel de amargura, mas na tua presença é garantia de vida e de vida em abundância, porque a tua vontade foi, será e para sempre será boa, perfeita e agradável. Segura, meu Deus, a minha mão, a mão dos meus irmãos e irmãs, com a tua destra de poder, e ajuda-nos a abrir com a mão esquerda todas as comportas do nosso coração, para que o Senhor entre e opere em nós a mudança que nós precisamos, que o Senhor continue a fazer em nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós achamos que precisamos. Pai, continua dizendo não para as nossas vontades que vão nos tirar da tua presença, e libera, Senhor, nessa noite o sim e o amém, para levar cada pessoa que aqui está a negar-se a si mesmo e segurando nas tuas mãos, ainda que andando pelo vale da sombra da morte, tendo a convicção de que o Senhor é o nosso pastor. Jesus de Nazaré, nós abrimos todos os cômodos da nossa alma e declaramos nessa noite: entra, Senhor, não só para uma refeição, mas para todas. Não só para a refeição do domingo, mas da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Senhor Jesus, seja conosco. Oh, segura-nos com força, e ainda que queiramos nos afastar, não deixe, Senhor. Dá-nos a graça de sermos achados como aqueles que preferem o Senhor a qualquer outra pessoa e circunstância dessa terra. Nos ajude a te amar mais do que nós amamos os nossos cônjuges, mais do que nós amamos os nossos filhos, mais do que nós amamos os nossos diplomas, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo que nós já conquistamos. Nos ajude, Jesus de Nazaré, a colocar tudo no devido lugar, para que dessa maneira sejamos provas vivas de que o Senhor está vivo e vive dentro de nós sobre a face dessa terra. Senhor Jesus, dá que ao sairmos daqui, sejamos levados para o lugar que foi determinado que iríamos. E eu te peço mais uma vez, continua nos guardando, Senhor, nos livrando dessa praga chamada Covid-19, guarda os nossos pais de idade avançada, guarda os nossos avós, livra-nos, Deus Todo-Poderoso. Mas se porventura o mal chegar na nossa tenda, que o Senhor nos dê acesso ao medicamento capaz de nos livrar, de nos guardar, de nos restaurar. É o nosso clamor, Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós queremos ser igreja espiritual e não igreja carnal, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Antes de você ir embora, eu quero te lembrar que domingo vai ter um pastor do Acre pregando aqui. Tem gente que já conhece o pastor acriano, né? Pastor do Acre. Quem não conhece vai conhecer terça-feira. Dá um joinha para o seu irmão. Não saia todo mundo de uma vez, sai devagar para não ter amontoamento. Vai na paz do Senhor. Não pode dar abraço. Está proibido por lei. Que Deus te abençoe e te acompanhe, no nome de Jesus de Nazaré.